Eu agradeço o convite e o desafio feito pelo Ministério de Crianças para trazer mensagem para a criança hoje, no dia 12 de outubro. Eu pedi, sim, vocês me conhecem aqui na igreja mais no som, que a minha função é lá atrás, não é aqui na frente. E aí, quando vem para frente, se atrapalha. Então, assim, eu não sou o pregador, como o Davi insiste em dizer, mas eu não sou. Então, eu conto com a ajuda de todos durante a mensagem, do início ao fim, principalmente os adultos. Então, para quem não me conhece, eu me chamo João Luiz, mais conhecido na igreja como Joca. A gente chegou aqui na igreja, eu e Vivian, em 2008. São 17 anos caminhando junto desse rebanho. Aqui na igreja nasceram Theo e Gigi. O Theo hoje com 14, Gigi com 11, e aqui eles vêm crescendo. O tema da nossa mensagem está em 1 Coríntios 12, de versículo 12 a 31, a igreja como um corpo. Após a conversão de Paulo começa, essa história está relatada em Atos. Paulo faz 3 viagens missionárias, buscando levar o evangelho para diferentes regiões. Paulo foi muito importante na pregação para judeus e principalmente para os não-judeus. Foi através da pregação de Paulo que a mensagem chega até a gente aqui. E Paulo fez 3 viagens missionárias. Na segunda viagem missionária dele, ele foi até a cidade de Corinto. Corinto fica a cerca de 10 mil quilômetros daqui, lá na Grécia. Então, vocês vão ver no vídeo a gente saindo da CPBT e voando lá para a Grécia. 10 mil quilômetros de distância, que vai ser onde a gente vai conversar hoje. A cidade de Corinto, ela tem uma peculiaridade, uma coisa bem interessante. Corinto, ela fica num estreito, numa área bem curtinha, chamada Istmo. E esse Istmo faz a divisão de 2 mares. Então, Corinto, quando Paulo chega a Corinto, foi por volta do outono do ano 50, quando ele chega lá. E ele escolheu Corinto por conta desses 2 portos que existem em Corinto. Então, tinha um porto virado para cada mar. E tinha uma estrada de pedra que os arqueólogos acharam depois com as escavações, que liga um porto ao outro. Então, o que ele imaginava? Se eu chegar em Corinto e pregar em Corinto, Corinto na época era a capital da Grécia, o evangelho vai se espalhar para leste e para oeste. Então, foi por isso que ele foi em direção a Corinto. E quando eu estava estudando a mensagem, achei uma coisa interessante, que Nero começou a escavar um canal para ligar esses dois mares, que só foi concluído, a construção mesmo para valer, começou em 1881 a 1893. E eu estava observando assim, quando é que foi, vamos lá, adultos, quando é que foi aqui no Brasil Lei Áurea? 13 de maio de 1888. Imagina cavar um canal assim, naquela época. E esse canal, então, faz, hoje em dia, a comunicação dos 2 mares. Então, vamos ler o texto juntos? Nosso corpo é um só, embora tenha muitos membros. Do mesmo modo, todos os participantes da igreja formam um corpo único. Todos os que foram batizados pelo mesmo Espírito Santo, não importam nossas origens religiosas, nem nossas condições sociais, integramos esse corpo. Por causa disso, somos todos igualmente guiados pelo mesmo Espírito Santo. Pensemos nos membros do corpo humano. Imaginemos que o pé diga: eu não sou mão, logo não faço parte deste corpo. Mesmo que o negue, o pé faz parte do corpo. Suponhamos que o ouvido diga: eu não sou olho, logo não faço parte deste corpo. Mesmo que negue, o ouvido faz parte do corpo. Na verdade, se o corpo não for formado apenas pelo olho, não teria ouvido. Se não houvesse ouvido, não teria olfato. O Deus eterno formou o corpo com vários membros. Então, essa carta que a gente leu é um pedaço de uma das cartas que Paulo escreveu para os Coríntios.
Então, Paulo ficou na região de Corinto por volta de 1 ano e meio e depois continuou a viagem. Mais ou menos uns 2 anos depois, por volta do ano 54, é quando ele escreve essa carta aos Coríntios. Paulo escreveu de 3 a 4 cartas aos Coríntios. Eu achei lugar dizendo que era 3, achei lugar dizendo que era 4. A primeira carta se perdeu, a gente não tem acesso a ela. Então, quando a gente lê na Bíblia 1 Coríntios, na verdade, é a segunda carta que Paulo escreveu. E aí, vocês viram que Paulo escreveu a carta dizendo que a igreja se compara a um corpo. E eu quero hoje fazer uma experiência com vocês. E para fazer essa experiência, eu pedi a ajuda do Theo e da Mari, nossos adolescentes. Uma salva de palmas para eles. E a gente vai experimentar uma mensagem que eu escutei quando eu era criança, que vocês conhecem, porque vocês foram ovelhas desse pastor. Quando eu era criança, um pouco mais velha que essas aqui, foi na minha igreja um pastor, e ele disse que a igreja pode ser comparada a um bolo. E a gente vai fazer uma experiência. Quem sabe fazer bolo aqui, levanta a mão. Lídia e Rogério sabem. Pois é, a única vez que eu tentei fazer um bolo ficou tão ruim, que nem o Dosbigo quis. Vocês conhecem o Dosbigo? Sim, aquele é o Dosbigo. Ele não quis o bolo, de tão ruim que estava. E aí eu recorri ao livro de receitas da minha avó, para tentar ver se sai um bolo. Então, vocês, por favor, podem tirar os panos da mesa. Nessa mesa, a gente vai ter os ingredientes para fazer um bolo. Até ajuda ali para não cair. E a gente tem um forno muito especial, chamado Brastemplo CPBT modelo 2025. É melhor do que Brastemp. E a gente vai tentar começar a fazer o nosso bolo com a ajuda do Theo e da Mari. E com a participação de todos, por favor. Então, o primeiro ingrediente que a gente vai pensar são os ovos. Vocês têm uma caixinha que tem os ovos, vocês vão separar 2 ovos e vão colocar na tigela, por favor. Crianças, o Theo vai ser responsável por estar mexendo a massa e vocês sempre vão estar vigiando ele mexendo, ele não pode parar de mexer, ok? Se parar de mexer, vocês avisem. Ô, Rogério, você reparou que o avental dele é bullying contigo, né? Ô, Theo, tu não vai quebrar o ovo não, meu filho? Você botou o ovo inteiro na tigela? Isso me lembra uma história. A conversão de Paulo. A gente acabou de escutar uma carta de que Paulo escreveu para os Coríntios. Mas quem foi Paulo? Paulo foi um perseguidor do povo cristão. Paulo nasceu por volta do ano 5, Jesus morre e ressuscita por volta do ano 30. Paulo tinha em torno de 25 anos. E Paulo era um perseguidor do povo cristão. E quando Jesus ressuscita, o evangelho começa a crescer, começam novas pessoas sendo convertidas. E o evangelho, naquela época, já estava chegando às cidades de Jope, Damasco e Lida. E aí Paulo, ele vai ao Sinédrio, que era o corpo jurídico dos judeus, e pede autorização para ir perseguir os judeus em Damasco. Por que Damasco? Damasco era uma rota de caravana. Então ele imaginava, eu preciso interromper lá a pregação do evangelho, porque o evangelho vai crescer através daquele caminho. Então, Paulo sai com um grupo de soldados, provavelmente ligados ao Sinédrio, e vão caminhando em direção a Damasco. São cerca mais ou menos de 240 quilômetros a pé de 5 a 6 dias de caminhada. E nessa caminhada dele em direção a Damasco, Jesus aparece para ele no meio do caminho, e Paulo tem a vida dele transformada, e vem aquela frase que a gente conhece, Saulo, Saulo, por que me persegues? E é transformado de tal maneira que a gente está aqui hoje, também por intermédio do trabalho de Paulo. Vocês já quebraram o ovo? Muito bem, agora está caprichado. Segundo ingrediente, farinha de trigo.
Farinha de trigo tem gosto de quê? Vocês já provaram farinha de trigo pura? Tem gosto de nada. Vocês imaginem uma pessoa que se sente um nada. Uma pessoa que está, assim, que a vida tem sido dura demais com ela e ela não tem mais ânimo, que está se arrastando. A gente vai lembrar da história da mulher samaritana. A mulher samaritana era uma moça que morava na cidade de Siquém. Fala sobre a conversão dela. Então, como é que aconteceu a história? Jesus, ele estava na região de Judeia e caminhando, então, para casa, para Galileia. E ele cruzava a região da Samaria. Tinham 2 caminhos na época que podiam ser feitos, podia dar a volta pelo caminho pontilhado, mas era o dobro da distância, era o dobro do tempo. E Jesus vai caminhando, então, em linha reta, por dentro da Samaria. E quando chegou na cidade de Siquém, o grupo de Jesus, os discípulos, estavam cansados e eles param num poço. Vocês sabem o que é um poço? Poço é um buraco muito fundo, onde a água está lá embaixo e tem que descer um balde com a cordinha para ir buscar água lá embaixo. E as mulheres dessa cidade iam ao poço para pegar água. Geralmente iam de manhã cedo, quando estava mais fresco. Então elas iam ao poço, enchiam os seus recipientes, pegavam os recipientes para levar para casa, para poder lavar roupa, para poder fazer comida, para poder tomar banho. Então era um momento delas se encontrarem naquele poço para conversar. Essa mulher, ela não ia no horário normal, ela não ia de manhã cedo quando era mais fresco, ela preferia ir ao meio-dia, quando estava mais quente e o poço estava vazio. Ela não queria contato com ninguém, ela não queria conversa com ninguém. E quando ela chega lá, quem está lá? Jesus. E Jesus puxa assunto com ela. Você pode me dar um pouco de água? E ela fala assim, como um judeu está querendo conversar comigo? Na época existia uma implicância dos judeus com os samaritanos. E ela ficou assim, como assim ele está conversando? Como ele me deu atenção? E ela fica tão maravilhada que ela sai correndo do poço e entra na cidade e começa a chamar outras pessoas. E a gente canta aqui na igreja uma música que eu gosto muito, que eu quero pedir ajuda para a Vivian. Vai. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Então, aquela mulher tem a vida dela transformada por Jesus. E aí vocês colocaram já as 2 colheres, as 2 xícaras de farinha, uma? Foi 2? Ainda bem que vocês estão de olho. Próximo ingrediente, vamos lá. Leite. Gente, quem é que bebe leite geralmente? Muito bem. As crianças. Muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual o formato do leite dentro dessa caixa? Não estou falando do estado. Formato. Isso é estado. Formato. Paralelepípedo. Muito bem. Coloca no copo. Qual o formato agora do leite no copo? Muito bem. O leite lembra para mim, na mensagem, aí que eu comecei a mudar um pouco a mensagem do pastor Xavier. Na verdade, assim, eu mudei bastante coisa. Mas os ingredientes são os mesmos, eu prometo. O leite lembra para a gente as crianças, lembra os adolescentes, devagar, rapaz, lembra os juniores,
E ele lembra uma característica muito comum nessa faixa etária. A gente percebe nas crianças, muitas vezes, essa semana eu dei carona para o Theo e para uns colegas da escola, e um menino virou e falou assim, eu acho que toda criança já quis ser gamer. E assim, o Leite, ele vai lembrar para a gente aquelas crianças que vão pegando a forma do ambiente. Então, ela segue um youtuber, ela segue aquele negócio de influencer, e elas vão se adaptando. Ora está seguindo uma coisa, ora está seguindo outra coisa. E me chamou a atenção porque na adolescência, na verdade, depois da puberdade, para quem não sabe, assim, além de técnico de som da igreja, eu também sou médico nas horas vagas. Então, o cérebro no adolescente, no junior, na verdade é da puberdade para frente, ele vai entrando num processo de amadurecimento que vem de trás para frente. Começa no lobo occipital e termina no lobo frontal. Lobo frontal é o lobo responsável pelas emoções. Por isso que a gente percebe, às vezes, na criança, aquela impulsividade de querer fazer alguma coisa, de responder alguma coisa, de dar um chilique. E, sim, isso é comum nessa faixa etária, porque essa parte do lobo frontal ainda está num processo de amadurecimento. E uma coisa que chama atenção hoje em dia é que o amadurecimento do cérebro tem que ser estimulado. Então, hoje, se você tem algumas atividades que você não estimula, aquela região não vai se desenvolver. Então, por que eu estou dizendo isso? Isso é uma via de mão dupla, sabe? Hoje em dia, a gente tem percebido que na nossa época não era assim. Quando o celular chegou no Brasil, lá pelos anos 92, 93, 94, só servia para fazer ligação. E olhe lá, esse mundo altamente conectado que eles vivem, não tinha na nossa época. A internet começou no Brasil por volta dos anos 2000, eu já estava no final da faculdade. Essa resposta imediata de consultar o Google e a resposta está na mão, de você ter uma IA que te responde e te ajuda a fazer dever de casa, isso para a gente não existia, a gente tinha que ir para a enciclopédia. Passei faculdade inteira na biblioteca, porque a gente não tinha, assim, não tinha dinheiro para comprar aquele monte de livro, você tinha que ir para lá estudar. E por conta disso, você tem você percebe essa geração de hoje assim, mais imediatista, mais impaciente, às vezes mais intolerante. Eu estava conversando com o Theo, eu estava vendo um estudo que diz que os casamentos estão cada vez durando menos tempo, as pessoas estão com menos paciência, elas estão durando menos tempo no mesmo emprego, começa a ter mais facilidade de um emprego, pula de um emprego para o outro emprego. E a gente vai vendo que isso vem acontecendo e vem piorando ao longo dos últimos anos. Então, essa mensagem agora é direcionada um pouco para os adolescentes e para os pais dos adolescentes. E um dos culpados que eles vêm apresentando é justamente o excesso do uso do celular. O celular vai atrapalhando o sono. Tem um trabalho nos Estados Unidos que foi realizado dizendo que a maioria das crianças dormem menos de 8 horas antes de ir para a escola. E dormir menos de 8 horas, chega na escola no dia seguinte, está irritado, está com sono, o aproveitamento cai. Tem um trabalho que diz que a prática de exercício físico diminuiu muito, seja por questão de falta de segurança, falta de tempo. E se não faz exercício, você não controla a questão de irritabilidade, o bem-estar, cuidado com o corpo. Tem uma coisa sobre privação de sono que a gente estava falando, tem hormônios que são liberados, tem uma glândula aqui no meio do cérebro chamada glândula pineal. Ela funciona como um relógio, o relógio do nosso corpo. Tem crianças que têm dificuldade de crescimento, que quando você vai observar, aquela criança ela vai dormir sempre 11 horas, meia-noite, e a liberação do hormônio do crescimento que vai acontecer entre 7, 8, 9 horas da noite é suprimida porque a criança está ativa, correndo de um lado para o outro dentro de casa.
Então, essa inversão do sono-vigília vai atrapalhando ainda mais o desenvolvimento das crianças. A gente podia continuar falando sobre alimentação, obesidade, deficiência de vitamina D por não pegar sol, a dificuldade auditiva por conta dos fones de ouvido alto. Então, eu quero mostrar para vocês alguns trabalhos que eu estava consultando quando eu estava estudando a mensagem. Dados da Organização Mundial de Saúde, o número de casos de depressão em crianças no mundo entre 6 e 12 anos aumentou na população de 4,5% para 8% em uma década. Segundo pesquisadores, um fator que pode estar influenciando o aumento dos casos é o tempo de exposição e o tipo de conteúdo que as crianças assistem nas telas. Neurologistas afirmam que na faixa etária de adolescentes, o certo é ter no máximo 2 horas de tela por dia. Essa matéria foi publicada na Folha de São Paulo, dia 31 de maio de 24, tem um pouquinho mais de um ano. Registros de ansiedade entre crianças e jovens superam de adultos pela primeira vez. Pior indicadores de saúde mental de jovens brasileiros reflete cenário constatado por best-seller que culpa celular. E aí vamos lendo só as letras pretas, sem falar por causa das crianças. De 2021 aumentou 221% em meninos, 170% em meninos. Isso daí aumentou 663% em meninas, 301% em meninos. Isso daí aumentou 398% em meninas, 251% em meninos. Um outro trabalho que eu li que me chamou a atenção foi feito pelo Instituto de Psiquiatria de Medicina da USP, em associação com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eles pegaram crianças de 6 a 12 anos para análise de escolas públicas, tanto de São Paulo quanto do Rio Grande do Sul. Foi um total de 2.511 crianças analisadas. Essas crianças passaram por consulta com psiquiatra, psicólogo, fizeram exame laboratorial e exame de imagem. Dessas crianças, eles detectaram que 652, 25,9%, apresentavam pelo menos um transtorno mental, desde coisas mais simples, como medo, fobia, ansiedade, até coisas mais complicadas, como uma esquizofrenia. Destes 25,9%, só 130 crianças, cerca de 5,1%, tinham sido submetidas a tratamento. Ou seja, 80% das crianças que precisavam ser tratadas não tiveram o diagnóstico realizado. E aí vem a pergunta, por que o diagnóstico não foi feito? Porque a maioria dos pais e professores não estavam perto o suficiente para perceber que precisavam de cuidado. Então, a intenção desse trabalho foi desenvolver os professores para poder ficarem mais atentos para cuidar das crianças. 75% dos transtornos mentais de adultos têm origem na infância. E se você não trata, se você não ajuda, aquela bola de neve vai crescendo. E a pergunta que eu me fiz foi, como pai, onde é que eu estou? Eu tenho investido na vida do meu filho, eu tenho investido não em questão financeira, mas investido em tempo. Não é em bateria, microfone, prato, sapato, celular, mas é em tempo. Eu tenho estado atento à necessidade dela, ou não? Eu pergunto assim, eu estou tendo paciência com eles, como Jesus disse que a gente tinha que ter 70 vezes 7? Ou estou tendo só os 7 e não estou tendo 70 vezes? Salomão, ele foi considerado um dos pessoas mais sábias, né? E tem um versículo que eu garanto que todo mundo sabe de cor, Provérbios 22, 6. Qual é? Instrui. Isso mesmo. Enquanto eu estava fazendo o estudo, eu achei essa outra versão, que eu acho que é a mais completa e encaixa com o que a gente está falando. Instrua o seu filho a formar bons hábitos
enquanto ainda é pequeno. Assim ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Amém? Vamos seguir, vamos dar animada aqui, para de chorar. Próximo ingrediente. Eu tenho que apertar aqui. Açúcar. Quem gosta de açúcar, levanta a mão. Açúcar me lembra as pessoas doces. Aqui na igreja a gente tem pessoas doces, não tem? Sueli, Rony, Claudinha, você não sei, nunca te lambi. Nem vocês, verdade. Açúcar lembra as pessoas doces. E aí me veio uma história que Jesus contou, que é a parábola do bom samaritano. A gente acha que na igreja tem pessoas doces, tem, mas às vezes tem pessoas doces fora da igreja, e tem horas que as pessoas da igreja tinham que ser doces e não são. Então, o que é a parábola do bom samaritano? Um homem, e essa é a quantidade de açúcar que vocês querem colocar na receita, bastante pessoa doce no nosso bolo, mas assim vocês vão matar o seu avô diabético, a colherzinha, melhor. Vamos voltar. Parábola do bom samaritano. Um homem ia caminhando na estrada e ele é assaltado, leva uma surra e ele é abandonado no meio-fio. E passa então um sacerdote. O sacerdote era o pastor Davi da época. O sacerdote, quando vê o homem moribundo, passa para o outro lado da pista e passa direto. Depois vem 2 levitas, que seria a tia Vívia, o tio Márcio dos dias de hoje, que fazem a mesma coisa. Eles veem um homem, passa para o outro lado da pista e passa direto. E aí vem o samaritano, que vê o homem, pega, cuida, trata das feridas, leva para uma hospedaria, coloca na hospedaria, paga as despesas dele. Então a gente tinha expectativa de que os bons estariam dentro da igreja, mas tinha bom do lado de fora da igreja também. E assim, nós temos que fazer às vezes mais a nossa parte, né? Próximo ingrediente, fermento. Fermento, para que serve o fermento na massa do bolo? Tia Priscila? Para aquecer o bolo, muito bem. E quanto de fermento que a gente coloca? É só uma colherzinha, porque se botar muito, estraga. A massa explode, deforma, muito bem. O fermento, ele me lembra o seguinte, ele lembra essa passagem aqui, ó. A cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Tem pessoas que se acham muito pequenininhas na mão do Senhor, mas eu te digo, cada pessoa aqui, a gente tem aqui na igreja exemplos disso, são pessoas que assim, elas sempre têm a preocupação de buscar mais um visitante, trazer um visitante, de convidar um filho, convidar um parente para vir à igreja. E é assim que a gente vai percebendo a nossa igreja crescendo a cada dia. Mais pessoas vão chegando aqui no nosso meio. Tá boa a sua massa? O braço está cansado? Está ficando bonito. Está indo, está dando certo. Vamos lá. Próximo ingrediente, sal. Essa é fácil. Qual a passagem que vocês pensam logo quando a gente fala de sal? Isso mesmo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada? Sal naquela época era muito importante. O sal ele era usado para conservar os alimentos e o sal também era usado como tempero até hoje em dia. E o sal, uma outra, a gente pensa assim, o que é a gente ser tempero no mundo, né? A gente conversou isso na EBD, em Gálatas 5, 22, 23, a gente pode falar assim, ser tempero no mundo é dar lugar ao Espírito Santo em nossas vidas. Como resultado, mostramos amor, sentimos alegria, vivemos em paz, cultivamos paciência, agimos com cortesia, socorremos os necessitados, permanecemos fiéis, continuamos tranquilos
e seguramos nossa vontade de explodir, uma vez que decidimos seguir seguindo esses ideais, fruto do Espírito. Agora, o sal também me lembra uma outra coisa. Quem gosta de comer com feijão muito salgado? Não, estraga, né? E aí, pastor Davi, uma pessoa muito salgada lembra aquela pessoa intragável, difícil de engolir. Mas Deus também ama essas pessoas e traz para dentro da igreja dele também. Então, vocês vão colocar, por favor, só uma pitadinha de sal. Vocês já botaram? Então, ótimo. Botaram muito não, né? É. Porque Deus distribui essas pessoas por todas as igrejas. Ele não pode botar tudo num lugar só. Senão o pastor não aguenta, coitado. Próximo ingrediente, margarina. Margarina lembra aquelas pessoas escorregadias. É aquela mãe que fica chamando o filho, vamos na igreja, e o filho tem sempre uma desculpa e não vai. É a esposa que convida... O que vocês fizeram? Isso, tá bom, chega. São só duas. Tem uma passagem que a gente vai lembrar, que assim, é uma história, né? Que eu vou resumir para vocês. Todo mundo conhece a história de Jacó? Jacó era filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Esaú. Jacó foi aquele que passou a perna no irmão, passou a perna no pai, em busca da bênção do pai. E aí o clima esquenta, a mãe fala para Jacó, foge, vai para a terra do meu irmão Labão, porque teu irmão quer te pegar. E assim ele parte. Chegando lá, ele começa a trabalhar para o tio, se apaixona pela prima Raquel, trabalha 7 anos para casar com a Raquel. Aí no dia do casamento, o tio passa a perna nele, entrega a Lia. Aí ele trabalha mais 7 anos para conseguir, enfim, casar com a Raquel. E a vida dele é uma sequência de ele passando a perna num e alguém passando a perna nele. Ou seja, ele sempre teve que se virar. Ele conseguiu vencer na vida dele, mas assim, aos troncos e barrancos. E aí chega um momento que o clima entre ele e o sogro estava tão complicado que Deus fala para ele voltar para a terra dele, para a terra dos pais. E aí ele vai ter que fazer uma viagem de volta de 750 quilômetros, desde Padã Arã até Canaã. De em torno de 20 a 30 dias caminhando, dividindo o grupo com os funcionários, com os animais, com os rebanhos, com a família. E ele vem vindo naquela estrada, morrendo de medo, porque ele achava que o irmão ia pegar ele na esquina. E aí chega numa região, já perto da Jordânia, onde tem um rio, chamado Rio Jaboque. E aí ele vai, então, no Val do Jaboque. O que é Val? Val é um lugar onde o leito do rio é bem raso e você consegue fazer a travessia. Não existia ponte, então você tinha que atravessar por dentro da água. E nessa passagem, ele pega o grupo, divide o grupo em 2, coloca um grupo indo na frente, junto de Lia, os filhos de Lia, um segundo grupo indo atrás com o Raquel e os filhos de Raquel. E ele fica sozinho ali no Val de Jaboque, enquanto o grupo está indo. E aí é uma passagem interessante, porque ele estava com tanto medo que ou um anjo, provavelmente um anjo do Senhor apareceu para ele, ou o próprio Deus, que na diferentes interpretações. Mas como estava escuro, e ele, primeiro que apareceu, ele caiu no tapa. E demorou para ele perceber que ele estava brigando com o anjo. E ali a vida dele, então, é realmente transformada. Então, ele tentou, na vida dele, ir dando o jeito dele, mas teve um momento que ele encontrou com o Senhor. Então, se eu digo para vocês, se tem alguma mãe orando pelo filho, se tem alguma esposa orando pelo marido, persevera, porque vai chegar a hora. E eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Quando eles chegam lá na região de Canaã,
ele se estabelece naquela região e eles precisam de água. Como é que eles vão obter água? Cavando poços. Cavando poço. Onde que foi que Jesus encontrou com a mulher samaritana? Num poço. Está ele aí, ó. Esse foi o poço que Jacó fez. 1950 anos antes de Jesus encontrar com a mulher samaritana, no mesmo poço. Esse poço, por volta do século IV, foi construída uma igrejinha sobre ele, depois foi construída uma baita catedral sobre ele, que pertence a uma igreja ortodoxa grega. E o poço está lá até hoje, quase 4.000 anos depois. Então, vocês percebem que a história está interligada, né? Vamos lá. Próximo ingrediente. Eu já ia esquecendo desse. Chocolate. Esse é importante. Porque quanto vocês querem de colocar de chocolate? Um balde de chocolate não pode. Aqui na receita diz que são 2 xícaras. O chocolate é para lembrar que a Igreja de Jesus é para todos, independente de cor, sexo, raça, criança, adulto, é para todos. E a partir de agora, vocês já conseguiram botar o chocolate? Sim, mais um, por favor. Obrigado. E a partir de agora a gente vai misturar, então, os ingredientes. Foi 2,5? E aí, mexe, por favor, que eu quero que as crianças vejam uma coisa. A farinha era branca, o açúcar era branco e o sal era branco. Levanta aqui, por favor. Vocês conseguem achar aqui o sal, a farinha, o açúcar? Está tudo misturado, né? Assim como... Não viu? Ó, aqui, Júlia. Está tudo misturado. É assim a Igreja de Cristo. Aquelas diferentes pessoas estão ali dentro em sintonia. Não tem um mais importante do que o outro. Todos são importantes, todos fazem parte. E agora está chegando a hora de colocar os ingredientes na forma. E para a gente colocar na forma, tem que untar a forma. Então, vocês pegam o pincel, margarina e passam. Por que precisa untar? Senão o bolo gruda. E se... Estou certo? Se grudar, a igreja não vai se espalhar, ela vai ficar presa dentro de 4 paredes. Isso me lembra a história do Monte da Transfiguração, que a gente também viu na EBD. Pedro estava tão maravilhado lá no alto do morro, quando ele olha Jesus, Moisés e Elias, falou assim, Senhor, não dá para a gente ficar aqui não. Assim, e a multidão que estava lá embaixo? A igreja tem que multiplicar, a igreja tem que crescer, a igreja tem que plantar outras igrejas, como a gente está fazendo de noite. É necessário que o evangelho seja levado para outras pessoas. A igreja investe em missões para isso. Vai, coloca na assadeira, que está chegando a hora da gente assar o forno. Assar o bolo. Muito bem. Vocês estão indo bem. Só que não, isso é implicante. Por que a gente precisa passar a margarina na forma? Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos lá, coloca por favor no forno, ali agora. Esse forno é um forno muito resiliente, que eu já vim deixando ele pré-aquecido. É um Brastemplo CPBT. É um forno de 25 anos, muito bom. E enquanto está assando, que nossa igreja vai crescer ali dentro daquele forno, eu fiquei pensando, não existe igreja perfeita ainda. A gente está num processo que é como se nós estivéssemos num ensaio. E a gente tem alguns atores aqui na igreja.
Tem pessoas que vão batendo de porta em porta, de igreja em igreja, assim, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Não tem igreja perfeita. É que nem um ensaio mesmo, que você errou, pede desculpa, desculpa, errei, vou tentar de novo. E a gente tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, até que consegue, e aí passa para a parte seguinte e erra de novo mais uma vez. E assim a gente tem sido aqui na nossa igreja. Aqui na receita da minha avó diz que são 40 minutos que o bolo tem que ficar, mas acho que a gente não aguenta 40 minutos não, né? É melhor eu dar uma olhadinha para ver como é que tá. Me ajuda aqui vocês dois, por favor. Vamos dar uma olhada para ver. Acho que está dando certo já. Vamos ver. Aí, acho que deu certo, hein? Mas, gente, ficou bonito a nossa igreja. Gente, vocês acham que a gente deve deixar esse bolo assim em cima da mesa, enfeitando? Ou a gente deve repartir o bolo? Repartir o bolo. Foi isso que o pastor Manga falou ontem, falou no domingo passado, no culto de noite. A igreja, ela só é igreja quando ela existe para os outros. E aí eu pergunto, mas será que esse bolo é suficiente só para a gente, ou a gente precisa de mais bolo? Acho que a gente precisa de mais bolo, né? Então a igreja tem que continuar crescendo. A igreja tem que continuar expandindo. A igreja tem que continuar evangelizando. A igreja tem que continuar plantando igreja. A igreja tem que continuar investindo em missões. Porque tem mais gente aí fora querendo comer bolo também. Amém? E aí a gente começou a conversa falando sobre a carta de Paulo ao Coríntios. E eu queria terminar a conversa com a mesma carta. Chegou a hora de me despedir. Escutem o que lhes escrevo. Fortaleçam-se mutuamente. Busquem a unidade e vivam em paz. Desejo que o Deus eterno, que é cheio de amor e paz, esteja com vocês. Sejam afetuosos uns com os outros, com abraços e beijos santos. Os cristãos daqui da Macedônia mandam lembranças a todos. Oro para que a graça do Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus eterno e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Assinado Paulo.